Hoje não é mais aceitável a concepção de que só organismos preocupados com a preservação da natureza se envolvam com os problemas na Amazônia. Essa preocupação é de todos nós, de todos os brasileiros. A Amazônia é questão de vida e de sobrevivência. Pesquisas afirmam que ela não se regenera mais sozinha. É necessário dizer um basta a toda a forma de exploração que existe nesse local, tendo em vista a sobrevivência das futuras gerações. A Igreja, no decorrer dos anos, abraçou essa causa e hoje realiza inúmeras ações em defesa de todas as formas de vida que se encontram na Amazônia. E para falar sobre esse assunto, a Ação Nacional tem a honra de receber em nossos estúdios o arcebispo emérito de São Paulo, prefeito emérito da Congregação para o Clero e presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB, o cardeal Dom Cláudio Umes. Boa noite, cardeal. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Júnior. Bom, eu queria essa primeira pergunta, como a igreja percebeu essa necessidade de realizar um trabalho de evangelização na Amazônia? Como se deu isso? Olha, a evangelização na Amazônia, ela já começa desde o início, quando os portugueses começaram a entrar naquela região, claro. Isso significa já no século XVI, final, enfim, e sobretudo a parte litorânea. Essa evangelização, portanto, há séculos já que ela existe. Mas hoje ela tem alguns desafios muito especiais e particulares. Tanto assim que se pode, de fato, falar de um novo momento de evangelização na Amazônia. E isso fez com que também a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos para o Brasil, decidisse de criar uma comissão de bispos para a Amazônia. Não é bispos da Amazônia, mas para a Amazônia. Significa é um pequeno grupo de bispos que, em nome da CNBB, acompanha a igreja na Amazônia e também sensibiliza o resto do Brasil a respeito de todas essas questões. E quais as ações, Dom Cláudio, que essa comissão episcopal realiza propriamente dito? Sim, essa comissão que foi criada ainda no tempo de Dom Jaime Quemelo, quando ele era presidente da CNBB, e depois ele também foi o primeiro presidente desta comissão, eu sou o segundo presidente dessa comissão. Então, o que se tinha em mente? Foi dentro de uma grande Assembleia Geral da CNBB em que se discutiu toda essa realidade da Amazônia mais uma vez, se procurou, portanto, aprofundar as questões e então se chegou a essa conclusão que seria muito importante de conscientizar o resto do Brasil, e sobretudo a igreja no restante do Brasil, a estar atenta à Amazônia e também de ser solidária com a Amazônia, e sobretudo com a igreja na Amazônia, é claro. E essa solidariedade significava, em concreto, digamos, missionários e missionárias, que há uma grande carência sempre, ainda hoje, de missionários e de missionárias em toda aquela imensa região. Porque a Amazônia é legal, como o senhor sabe, ela é a metade do Brasil. Sim, em termos geográficos, né? Sim, em termos geográficos é a metade do Brasil. Então a igreja ali, ela de fato tem muita necessidade de mais missionários e missionárias. Isso significa padres, religiosos, mas também leigos, que vão e trabalham ali como missionários. Mas também, portanto, isso significava que essa comissão sensibilizasse os bispos e os superiores religiosos do restante do Brasil a enviar, portanto, pessoal para lá. Era uma questão de pessoal. E junto disso, claro, também logo se mostrou que essas igrejas aqui, ou seja, na Amazônia, então essas igrejas, as dioceses e prelazias, são normalmente pobres também, e algumas muito pobres. Portanto, às vezes até chegava a tal ponto que estavam precisando de missionários, mas se enviassem um missionário, eles não teriam como sustentá-lo. Então também se começou a batalhar para isso, que aqueles que enviam missionários e missionárias também sustentassem os seus missionários lá. Isso era importante, seja para a igreja já lá, seja para os próprios missionários que iam, porque eles sentiam-se assim, digamos assim, um pouco mais seguros. Isso é importante, porque senão enfrenta uma situação
em que talvez prejudicasse a decisão de uma outra pessoa de ir para lá, porque não se sentiria segura. Então, nós fazemos todo esse trabalho de conscientizar, levamos informações para a Assembleia Geral e as outras reuniões, assembleias da CNBB, nacional, sobretudo, e onde podemos, nós vamos para divulgar essa questão da Amazônia e da Igreja na Amazônia. E também eu pessoalmente visito, sou presidente e sou aposentado como bispo, de forma que não tenho mais uma diocese a meu encargo. Viajar, né? Então eu viajo e visito essas igrejas e prelazias, as comunidades. Já visitei mais de 20, quase todas as do Amazonas, por exemplo, já visitei quase todas elas, as dioceses, depois a Rondônia, Acre, enfim. Todos os estados ali. E como é que é a receptividade desse trabalho? Como é que aquele povo está recebendo esse trabalho da igreja? E também como é que eles lidam com vocês, com os missionários e tudo mais? Você que falasse um pouco. Bom, depende. Bom, aí tem que se distinguir a sociedade em geral, os poderes públicos, as comunidades nossas religiosas. Claro que as comunidades recebem e acolhem muito bem sempre. E tem muito desejo de ter uma maior, digamos, maior presença de missionários na sua região, porque a igreja precisa disso. Então, normalmente, há uma acolhida muito grande, muito boa. O povo gosta muito dos padres, das irmãs, dos leigos que vão lá como missionários, são muito bem acolhidos. Não há nenhuma queixa sobre isso, ao contrário. E mesmo eles se lembram, todo aquele povo, sobretudo os índios antigos, que foram convertidos ainda, digamos, há 100 anos ou mais tempos atrás, mais de 100 anos atrás, que as missões já estão lá, essas novas missões, digamos. E esses índios que foram convertidos, e são muitas vezes filhos, netos já dos índios convertidos antigos, eles todos ainda guardam um amor muito grande pelos missionários da época. Eu lembro, por exemplo, estando lá em São Gabriel da Cachoeira, os índios falam muito dos salesianos, das salesianas, tem um amor muito grande. Diz, olha, tudo que nós temos aqui foram os missionários que nos trouxeram e fizeram com que nós pudéssemos, de fato, caminhar e nos desenvolver. Agora, a sociedade em geral, isso depende de como é que eles veem, porque a igreja tem sido, às vezes, também muitas vezes crítica, deve ser crítica diante da sociedade, e sobretudo dos poderes públicos, quando eles, em primeiro lugar, quando são muito omissos ou até corruptos, ou tem muito pouca presença, portanto. Mas também quando vem esses grandes projetos de desenvolvimento, seja do governo, seja de empresas particulares, seja de indústria, seja de agronegócio, que vem com grandes, imensos projetos e simplesmente entra ali, implanta e pronto, sem perguntar-se muito o que isso vai significar digamos assim, de resultados também discutíveis, quando não, obviamente, negativos para a população que está ali e para a região como ecossistema. O poder público, ele também acaba abraçando essa causa, junto com a igreja. Porque há um interesse também do poder público, porque as questões sociais estão voltadas aí, né? Sim, por isso digo, a igreja ela é crítica, ela denuncia muitas vezes quando há essas falhas, como ela também colabora, ela participa de todo um trabalho. Agora, o que para a igreja fica, é claro, hoje em dia, sobretudo, e cada vez mais também para uma sociedade que tem digamos assim, um amor àquela região, que é necessário, que nós estamos num momento crítico, a Amazônia está num momento crítico. E isso o Papa Francisco também disse muito claramente no Rio de Janeiro, quando ele falou a nós bispos brasileiros, numa reunião que ele teve conosco, num almoço ele fez um discurso, e no final uma longa parte desse discurso era sobre a Amazônia e sobre a igreja ali. E ele dizia que hoje a Amazônia é um teste decisivo, um banco de prova para a igreja e para a sociedade brasileira. Portanto, o que ele estava dizendo, nós estamos num momento crítico em que o futuro da igreja que o futuro da Amazônia está sendo decidido. E a igreja não pode errar. E a igreja deve ajudar a sociedade a não errar.
no caminho de que tipo de desenvolvimento levar para aquela região. Claro que esse povo lá tem direito a um desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável, que não o destrua, porque nós recebemos a Amazônia não para destruí-la, mas para cultivá-la. Um bloco desse programa aqui nós iremos aprofundar sobre essa fala do Papa Francisco em relação ao que ele nos disse, né? Disse principalmente para o senhor que estava lá presente. Agora, o que significa o apelo? Eu achei muito interessante essa frase aqui, dai-nos em vossa pobreza, né? Dai-nos de vossa pobreza. Tem um sentido assim do Evangelho, aquele vinde a mim, vós que estáis cansados e eu vos acolherei. É nesse sentido, é nesse significado? Dessa frase? A frase tem a ver com o seguinte, que também aqui as igrejas não são ricas normalmente, até mesmo em clero. As igrejas no Brasil não têm muito clero normalmente. Nós temos em todo lugar, tem carência de clero, carência de religiosos, carência de recursos até digamos, para infraestrutura e tudo mais, para os custeios de todo o trabalho pastoral. Então, dar de sua pobreza significava, embora você diga, mas para mim falta também, mesmo assim, eu ainda dou parte daquilo que eu tenho, embora me falte. Essa frase vem daí. Claro que ela tem a ver com o Evangelho, como você diz, ela tem a ver com o Evangelho, mas tem a ver com essa generosidade que olha com confiança para o futuro e sabe que Deus vai retribuir. Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você for pobre, for generoso, Deus vai olhar por você. Ele não se deixa vencer em generosidade. Sem dúvida. Bom, esse é o Programação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre Igreja na Amazônia. Nós vamos para um rápido intervalo e, em seguida, continuamos nossa conversa aqui com o cardeal Dom Cláudio Umes. Fique conosco.